Glória a Deus. A paz do Senhor, Nimadec. Amém. Está fraco para muita gente. A paz do Senhor, Nimadec. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando a vida dos meus irmãos poderosamente. Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com os meus irmãos. Por favor, localize Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Enquanto os meus irmãos localizam a referência bíblica, eu quero tributar louvores de gratidão ao Senhor pela rica oportunidade de estar com os meus irmãos da Unimadec nesta quinta-feira, para juntos tributar louvores ao Senhor. O Senhor Deus já tem falado conosco aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus continuará falando com as nossas vidas até o término deste trabalho. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Gouveia. Obrigado, pastor Marcos, pela confiança, pela a oportunidade de estar ministrando a poderosa e sacrossanta palavra de Deus aqui nesta oportunidade. Queridos, eu com muito temor do Senhor, nesta oportunidade, quero ministrar um texto que nesses dias eu agarrei. Sabe quando você agarra num texto e que o céu assenta algo ao teu coração? Aleluia. E eu quero aqui, com muito temor e ajuda de Deus, partilhar o coração dos meus irmãos. Eu quero fazer uma leitura que não é sequencial. Eu quero fazer uma leitura onde eu estarei alternando os versículos, pois com a ajuda de Deus eu quero basear a minha fala nas 4 óticas da conversão de Saulo de Tarso. Grave isso, as 4 óticas da conversão de Saulo de Tarso. E eu quero ler os versículos aonde eu irei basear minha fala nas óticas aqui mencionadas. Primeiro versículo que eu quero ler é baseado na ótica saulina, Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Grave isso, a primeira ótica, ótica saulina. A segunda ótica que eu quero tratar com os meus irmãos é sobre a ótica discipular, que está em Atos dos Apóstolos 9, versículo de número 10, versículo de número 13 e versículo de número 14. Assim está escrito a palavra do Senhor: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 13: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principados dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Segunda ótica, como eu disse, para gravar, ótica discipular. Terceira ótica é a ótica mundana humanitária, que está no versículo 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Assim está escrito a palavra: E logo na sinagoga
pregava a Jesus, este era o Filho de Deus. Todos, repito, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para levar preso os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que era o Cristo. A última ótica para mim finalizar é a ótica cristocêntrica. Versículo de número 5. Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo de número 15 e 16, e finalizamos. Versículo 15, assim está escrito: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia! Quantos pode adorar a Deus por sua palavra? Recapitulando aqui para gravar, eu fiz questão de balizar as 4 óticas que Cristo ministrou ao meu coração na leitura do texto sagrado. Eu quero partilhar com os irmãos essas 4 óticas: a saulina, a discipular, a humana, mundana e a ótica cristocêntrica. Queridos, quando nós falamos de Paulo, nós ficamos admirados. Que homem excepcional, que pessoa que contribuiu de uma maneira esplêndida para o cristianismo, para a nossa fé. É tanto que no Novo Testamento nós temos 27 livros. Desses 27 livros, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Eu estou falando que mais de 50% do Novo Testamento foi este servo de Deus que escreveu. Paulo é excepcional. Queridos, dentre esses 13 livros, ou 13 cartas, como nós chamamos, as cartas paulinas, nós temos algumas divisões. Por exemplo, existem as cartas da prisão, que são Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Temos também cartas pastorais, que são Tito, 1º e 2º a Timóteo. Nós temos também cartas conhecidas como escatológica, que é 1º e 2º a Tessalonicense. Nós temos também cartas que são conhecidas como soteriológica, ou seja, aonde Paulo irá abordar a teologia, a doutrina da salvação. Cartas essas que conhecemos como Romanos, 1º e 2º Coríntios e a carta aos Gálatas. Este homem é excepcional. Este homem era conhecido como um fariseu zeloso. Você sabe a história, foi instruído aos pés de Gamaliel. Era um camarada com uma expertise, com um know-how, com uma sabiência acima da média. Porém, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para o desenvolvimento da igreja primitiva, a ascensão que esta igreja está tendo, após a ascensão de Cristo em Atos 1, após a potencialização do Espírito Santo em revestir os servos do Senhor em Atos 2, nós vamos começar a entender o avanço desta igreja.
segundo Atos 2:42 a seguir, vai nos dar a base desta igreja. Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, era uma igreja que tinha comunhão no partir do pão, era uma igreja que todos os dias o Senhor acrescentava novos servos e servas do Senhor para o crescimento. E é dentro desse desenvolvimento, e é dentro deste crescimento da igreja que a oposição começa a se levantar. Como por exemplo, aonde Gamaliel, em uma certa oportunidade, aonde o Sinédrio queria parar o avanço da igreja, aonde a representatividade da igreja ali presente, na figura de Pedro e João, está sendo pressionados a parar de pregar Jesus, de falar de Jesus, de anunciar a Jesus. Eles tinham uma escolha entre a vida ou a morte para falar de Jesus. Porém, nós vamos entender que este mesmo homem que instrui Saulo de Tarso, ele toma a palavra no Sinédrio e diz: olha, eu quero vos trazer à memória. Surgiu 2 homens como esses, um por nome Teudas, outro por nome de Judas, aonde levantou multidão, atraiu 400 pessoas, começaram a ter seguidores, porém este movimento logo acabou e nós não temos mais ciência de onde eles estão. Estes homens que estão aqui, se for igual a eles, vai acontecer da mesma forma. O tempo vai passar e não ouviremos mais a respeito deles. Porém, se esta obra ela for de Deus, e Deus está neste propósito, não tem sinédrio nenhum que possa paralisar esta obra. E graças ao nome do Senhor, pastor Marcos, já se passaram muitos e muitos anos, e cá nós estamos. Ô glória! Você pode levantar a mão para adorar, porque essa obra não é obra de homens, mas é obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja começa a crescer, se desenvolver, mesmo em meio à oposição. É tanto, querido, que eles continuam, porém agora a perseguição aumenta, a perseguição é mais intensa. É tanto que o primeiro diácono da igreja, por nome de Estevão, você sabe a história, eu estou só introduzindo para a sua ciência. Você vai entender que ele é cheio do Espírito Santo, ele é potencializado pela ação de Deus, ele contempla o céu aberto, ele tem a anuência da palavra na ponta da língua, afinal o discurso dele é admirável, transita do Antigo para o Novo Testamento de uma forma excepcional, aonde as pessoas não conseguem ouvir e range os dentes por conta da virtude do Espírito Santo que está na vida do servo do Senhor. É tanto este servo de Deus cheio do Espírito Santo, anunciando a palavra, fazendo a sua defesa, que as pessoas têm que o apedrejar. Ele recebe pedra aqui, mas na contramão tem um céu aberto esperando para o receber. Ele recebe pedra aqui, mas ele vê o céu aberto e a destra de Deus. Aleluia! O Senhor Jesus de braços abertos, oh glória, para o receber. Ou seja, queridos, é morto a pedrada. Se você pegar a referência de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 28, vai dizer que a veste deste diácono é depositada aos pés de um jovem por nome Saulo. Nós vamos entender que este jovem por nome Saulo é esse que eu quero vos partilhar com a ajuda de Deus aqui nesta oportunidade. Ele tinha um conceito fariseísta de ser zeloso naquilo que ele acreditava. E dentro desse conceito, se os irmãos entenderem e pegar a narrativa bíblica, em Atos 1:1, após esta perseguição, nós entenderemos que os irmãos começam a se dispersar. Ou seja, os irmãos começam a ir para outras localidades.
Quando eu prego, pastor Marcos, sobre o propósito de Deus entre as pessoas dispersar para outras localidades, eu prego que é Deus permitindo a situação para que outras localidades alcancem a mensagem do Evangelho. É por isso que na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, quando Pedro está escrevendo aos dispersos que estão na região de Betina, de Capadócia, de Betânia, ele está encorajando aos irmãos dispersos a continuarem, porque é um propósito de Deus para alcançar novas vidas. Afinal, em Atos 1:8, a mensagem de Cristo foi clara para aqueles aproximados 500 irmãos que estavam no Monte das Oliveiras: ficai em Jerusalém até. A partir do momento que você for revestido do poder, você vai para a Judeia, você vai para a Samaria e você vai para os confins da terra. Ou seja, é um propósito de Deus em meia luta. Posso pregar isso aqui para você? Às vezes nós não entendemos porquê da luta, às vezes nós não entendemos porquê da perseguição, às vezes nós entendemos porquê da afronta, às vezes nós não entendemos por conta do levante, mas Deus já usou o servo dele aqui para dizer: cala-te, porque quem pelejará por você sou eu. E Deus, oh glória, oh glória, oh glória. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Tem gente morrendo, mas é Deus no controle de todas as coisas. É gente sendo presa, mas é Deus no controle de todas as coisas. É gente sendo apreendida, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Nós vamos entender, queridos, que este homem por nome Saulo, que tudo isso que ele contribuiu, pastor Marcos, pelo Evangelho, como eu disse aqui a respeito das suas cartas, e fiz questão de dizer o que Paulo representa para a gente, tudo isso só vai acontecer após Atos 9, só vai acontecer na vida de Paulo, ele ser o que ser a partir de Atos 9. Quando eu quero dizer para você, não quero me atentar a isso, mas aqui em Atos 9 é um encontro transformador na vida deste homem. Oh queridos, porque ele não vai ter um encontro com qualquer pessoa, ele está tendo um encontro com o próprio Cristo ressuscitado. Oh, estou sentindo Deus aqui. E não tem como, querido, quem tem um encontro com Cristo, a sua vida não ser mudada, a sua vida não ser transformada, a bênção de Deus não está sobre ele. Porque quem encontra Jesus, a vida muda. E você precisa entender. Eu poderia citar muitos exemplos aqui de pessoas que no ministério terreno de Jesus, de 3 anos e meio, foram transformadas após o encontro. Poderia citar para você da mulher samaritana, segundo João 4, das frustrações da sua vida, dos problemas que teve, mas na hora sexta ao meio-dia, com seu cântaro na mão, buscando água momentânea no poço de Jacó, para saciar sua sede, estava o dono da vida, Jesus, lhe esperando. Enquanto ela queria uma água humana, a fonte disse para ela: se tu beber da água que eu tenho para lhe dar, torrará para a vida e vida eterna. Ou seja, esta mulher tinha cântaro, teve um encontro com Jesus, foi salva. E a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, se abandona aquilo que te prende. É por isso que ela largou o seu cântaro, correu para a cidade e disse: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. É Jesus de Nazaré. Eu estou dizendo para você que quem tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. Eu estou querendo dizer para você, e vou citar outros exemplos para você acreditar. Lembra do Gadareno? Ninguém queria ir para Gadara, a região de Decápolis, uma província de 10 cidades. Ninguém queria ir lá, ninguém queria pisar lá, ninguém queria visitar lá. Mas um dia Jesus pegou os discípulos e disse: passamos a outra margem, que eu preciso encontrar alguém.
Como é que estava essa pessoa? Era um vivo entre os mortos, não é isso? Eu estou introduzindo, eu vou voltar para o texto. Eu estou falando sobre o encontro transformador, que é a especialidade de Jesus, transformar a pessoa. Ninguém queria ir para Gadara, pois lá em Gadara tinha um camarada possesso de legião. Era um vivo entre os mortos, porque estava no sepulcro, amarrado com corrente, amarrado com grilhões, se mutilando, que é o papel de Satanás. Ele quer que você se mutila, sabe por quê? Você é a imagem de Cristo. Quando ele se feria, Satanás está arrancando a imagem de Cristo e colocando a cicatriz daquilo que ele era na pessoa de Satanás. Mas Jesus disse: não tem problema, eu vou ter um encontro com você. Você precisa entender, queridos, que quando Jesus pisa, diz que do sepulcro ele sai e vai ter um encontro com Jesus nu, despido. Você sabe a história. Porém, quando Jesus o transforma, o liberta, diz que aquele homem agora está vestido, assentado, em perfeito estado. Ou seja, Jesus, quando tem um encontro com alguém, oh glória, oh, tem alguém entendendo aqui? Quando Jesus tem um encontro com alguém, a situação muda, o cenário muda, as coisas. Levanta a mão para o céu, que eu estou sentindo Deus aqui. Senhor Jesus, nessa noite marcou um encontro comigo e com você, Unimadec, para mudar e transformar. Queridos, e o próprio Cristo, aqui um Cristo glorificado, um Cristo glorificado, não mais nesse corpo humano. Diz que este homem, Saulo, tão complexado pela sua crença, por ser um fariseu zeloso e por aquilo que defendia, vai ao sumo sacerdote e pede cartas, ou seja, pede legalidade, pede autoridade para ir para outra região de Damasco. Olha o propósito desse camarada. Esse camarada está disposto a viajar 240 quilômetros de Jerusalém para Damasco, para prender as pessoas. Esse camarada está tão convicto da sua visão. É aqui a ótica saulina. Por que eu fiz questão de dizer saulina? É porque era aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele aprendeu, é aquilo que ele foi instruído, é aquilo que ele praticava de uma forma excepcional, que ele cria fiamente. E dentro deste conceito, ele não está preocupado pelo que vai passar, pela viagem que vai fazer, pelo caminho que vai ter que trilhar. Porém, diz o texto, que dentro desta ótica, dentro desta lente, dentro desta visão, dentro deste propósito, tem autoridade na mão com a carta. E se encontrar homens ou mulheres, vão o prender e retornar para Jerusalém. Esta é a ótica de Saulo. Eu estou convicto daquilo que eu aprendi. Afinal, o texto vai dizer que para ele, os servos do Senhor, que para ele este movimento era uma seita. É por isso que ele queria paralisar. Porém, você precisa entender, no versículo de número 3, vai dizer a palavra: e indo no caminho, aconteceu algo excepcional. Sabe por quê? Saulo está convicto do seu caminho, Saulo está convicto da sua crença, Saulo está convicto dos seus propósitos. Porém, dentro do seu caminho, no caminho em direção a Damasco, diz que subitamente o cercou um resplendor de luz. Ô Bruno, o que é isso? Ele está no seu caminho, porém ele encontrou o caminho. Ele está indo no seu caminho, mas ele encontrou o caminho. O que é isso, Bruno? É Provérbios 14:12. Há caminhos que para o homem parecem ser
ser perfeito. Era o que ele entendia na sua ótica. Eu estou fazendo certo, é isso que eu aprendi desde menino. Eu vou parar com essa seita, é o seu caminho. Mas aconteceu no versículo, glória, no versículo 3, João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Levanta a mão para o céu. Só quem foi alcançado pelo caminho de Jesus. Enjo remitsa, emiora joécia cobia. Quando nós encontramos o caminho, nós começamos a andar nele. Quando nós encontramos o caminho, nós entendemos que todas as nossas escolhas estavam equivocadas. É por isso que o caminho, que é Jesus, que vai dizer: eu sou Jesus, meu filho, eu vou te ensinar o caminho para tu andar, e eu vou te ensinar a verdade, e eu vou te ensinar a vida. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê, queridos? Precisamos entender que ele achava que estava na verdade, achava que estava no caminho certo, mas quando ele encontra o caminho, ele sabe que agora ele tem uma vereda para trilhar. Ele sabe que agora ele tem uma verdade para defender, e ele sabe que ele tem direito a uma vida, uma vida eterna. Queridos, essa é a primeira ótica. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. A primeira ótica é justa essa. A Saulina, dentro de tudo aquilo que ele aprendeu, achava que estava fazendo certo, mas ele encontrou o caminho, a verdade e a vida. A segunda ótica que eu disse que quero partilhar com vocês é justamente a ótica discipular. Por que eu fiz questão de falar a ordem discipular? É porque o texto que nós lemos no versículo de número 10 faz questão de dizer que em Damasco havia um certo discípulo chamado Ananias. Discípulo é seguidor de Jesus, discípulo é aluno, discípulo é alguém que está ainda em desenvolvimento, discípulo é alguém ainda que está sendo lapidado, discípulo é alguém ainda que está aprendendo. É por isso que os discípulos, os 12, eles andaram com Jesus aprendendo. Teve diversas situações que eles chegaram e falaram: Senhor, nós oramos e não aconteceu nada. E o Senhor chegou para eles: meus filhos, essa caça aqui não é qualquer coisa que vai orar e vai sair, tem que ser jejum, oração. Ou seja, eles tentam praticar, mas o mestre vem depois, orienta, instrui, fala: olha, o caminho é esse, a direção é essa, o se fazer é esse. Ou seja, eles estão aprendendo. E aqui está um discípulo, um aluno, alguém que está em desenvolvimento. E qual é a ótica desse discípulo àquilo que está acontecendo na narrativa do texto? A ótica desse discípulo, se você pegar o versículo de número 13, você vai entender que a ótica desse discípulo não está pautada naquilo que ele aprendeu. A ótica desse discípulo não está pautada naquilo que ele viu. A ótica desse discípulo está pautada naquilo que ele ouviu. É portanto que ele diz assim: Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Ou seja, eu não vi, eu não presenciei, eu apenas ouvi. Ou seja, posso pregar aqui, eu tenho prazer de pregar para homens maduros biblicamente aqui. Sabe quem é Ananias? É o crente, o servo de Deus, o que está de terno e gravata, aquele que está na casa do Senhor. Porém, ele está baseando o seu conceito naquilo que ouviu falar. Ou seja, ele está falando algo de alguém que ele nunca sentou na mesa, que ele nunca tomou um café, que ele nunca fez uma visita na sua casa, que ele nunca foi numa barraca de feira para tomar um caldo de cana. Ou seja, ele está se baseando naquilo que ouviu. E aquilo que você ouviu, às vezes pode ser até verdade, às vezes, mas às vezes é o poder do boato. Você ouve algo aqui
e nem sempre o que você ouviu é verídico. Porém, aquilo que ele ouviu, ele expressou: Senhor, tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus. Ou seja, ele prende os seus, ele não quer saber dos seus. Ananias, ok, tudo que você está dizendo eu sei, porém antes de eu falar com você, eu já tive um encontro com ele lá atrás. Antes, Ananias, de eu chegar até você para dizer alguma coisa, eu já transformei a vida dele. Ou seja, o que você ouviu é passado, agora tem um presente mudado e tem um futuro excepcional. Levanta as duas mãos quem acredita. O Senhor está dizendo assim: eu não sei o que tem falado ao teu respeito, eu não sei o que tem falado da tua vida. Cuidado, Ananias, de quem tu fala, porque o Senhor já encontrou a vida dele e já transformou, já mudou, já limpou, já renovou. Me anda e me ande, orebaia. Cuidado, Ananias, cuidado, crente, está ouvindo demais e vendo pouco. Eu estou sentindo Deus aqui. Ananias, eu tenho o poder de transformar, viu? Eu pego tudo, lanço no mar de esquecimento, eu transformo, eu mudo, eu saro. Eita! Mídia, eu estou sentindo, irmã, é a primeira vez que eu vou pedir, eu estou sentindo. Você pode gentilmente pegar na mão desse crente aí, gentilmente, se puder. Na mão dele é culto de varão. Com todo respeito, pastor Sandro, olha na bola do olho dele assim, ó, com todo respeito, na batata do olho dele assim, ó, isso. Com todo respeito, fala assim: ei, Ananias, cuidado com o que ouve. Cuidado, Ananias, porque esse que você está falando é aquele que tu vai ter que ir lá chamar de irmão, é aquele que tu vai ter que orar por ele, é aquele que vai ter que receber o Espírito Santo pela tua vida. Levanta a mão para adorar. Chora e viaja, oh, me anda, caia. Irmão, vigia. Eita, eu vou dizer pela autoridade do Espírito Santo com muito temor aqui, está ouvindo demais. Mas sabe o que eu e você precisa ouvir? É o que o próprio Cristo disse para 7 igrejas da Ásia: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve a palavra de Deus aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Queridos, primeira ótica, a ótica saulina. Pelo seu conceito, achava que estava certo. A segunda ótica é a ótica discipulado, discípulo, que ainda está em desenvolvimento. Senhor, eu ouvi, se baseia no que ouve. A terceira ótica é a ótica mundana, humanitária. É difícil, querido, quando nós temos que provar para a humanidade, para o mundo, aquilo que Jesus fez na nossa vida. É isso que Paulo está tendo que fazer, ou Saulo, como queira, está precisando fazer no versículo de número 20, 21 e 22, aonde após ele ser tudo isso, ele tem que ir para a sinagoga, e ele prega Jesus, e ele prega dizendo: este era o Filho de Deus. No versículo 21, se você está com a Bíblia aberta, diz assim: todos os que ouviam. Olha o mundo não só
ouve, o mundo também vê, porque diz assim: todos os que ouviam, ou seja, o mundo, a humanidade, todos que ouviam estavam atônitos, perplexos, e diziam uns para os outros assim: não é este que em Jerusalém seguiam e os colocavam, seguiam que invocavam este nome? E para isto veio aqui em Damasco, para os levarem preso aos principais sacerdotes. Queridos, é tão verdadeira essa narrativa. Porém no 22, olha o que diz: Saulo, porém, esforçava muito mais e confundia os judeus de que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, querido, quem tem uma vida, muitas das vezes, de um passado, de um histórico cruel, precisa muitas vezes provar, e é com esforço, é você provar, porque a ótica do mundo, olha para mim, olha para você, olha para o teu ministério, olha para a tua casa, olha para o teu chamado, e com todo respeito, pastor, é o que aconteceu com o senhor. Se é tudo isso mesmo, eu nem quero imaginar o que ele falou para o Senhor. É isso que o mundo, quando olha para nós, pelo que Cristo fez em nós, pela obra redentora na nossa vida, quer nos rotular, dizer tantas coisas, mas nessa noite, oh glória, o Senhor está dizendo, só prega dizendo: é Cristo, é Cristo, é Cristo. É por isso que Paulo vai dizer na frente: não sou eu que vivo, mas é Cristo. Oh. Levanta a mão, o Cristo que vive na tua vida. Você pode adorar pelo Cristo que mudou a tua vida. Você pode adorar pelo Cristo que transformou a tua casa. Você pode adorar, eu estou vendo varão chorando aqui. Você pode adorar pela obra que Cristo te fez. Queridos, oh glória, tem língua estranha aqui no altar. Deus está nessa casa, oh glória. Queridos, deixa eu dizer, caminho para o fim. Eu já disse para vocês a ótica saulina, a ótica discipular e a ótica do mundo. Porém eu quero finalizar falando sobre a ótica cristocêntrica. Para o mundo ele precisava se esforçar. Para Ananias ele nem merecia. Mas e para Jesus? E para Jesus, o que é que somos? Queridos, vai dizer que no caminho para Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz. Querido, aqui não é qualquer luz, LED, xenon, incandescente. Eu estou falando da luz, do Gênesis, do autor da luz, do que trouxe a existência a luz, do que disse haja luz, do que brilha mais do que o sol. E quando você vê essa luz, não tem como você ficar de pé, você cai rendido mesmo. Foi isso que aconteceu com João. Jesus aqui humano, João declinava no seu peito, mas Jesus ressuscitado, ele caiu como morto e disse: eita, é a glória de Jesus. Ele caiu como morto. E quando ele cai, ele é tão formado nos seus conceitos que ele já cai reconhecendo: quem és, Senhor? Aleluia. Esse Senhor não é com letra minúscula, é maiúscula. Ele sabe que é um ser diferente, é o Senhor. Aí Jesus, oh irmão, Jesus vai dizer assim: eu sou Jesus. Aleluia. Queridos, com muito temor, no versículo de número 4, 5, quando Jesus diz: eu sou Jesus, vírgula, a quem tu
Reginaldo, sabe o que Jesus está dizendo para Saulo? Você não está perseguindo homens. Você não está perseguindo mulheres. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Você está perseguindo a mim, a minha obra, o meu reino, o meu propósito na terra. Eita, Jesus, me ajuda. Queridos, precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes não é pessoa. É por isso que eu amo a Bíblia. É por isso que Paulo, escrevendo Efésios 6, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus, ele deixa claro: não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra, não é pessoas. Eita, mas eu tenho uma profecia bíblica para a igreja, para os varões da Unimadec. Sabe qual é? É que nós não estamos pautados em movimentos humanos, nós estamos pautados no Senhor Jesus. E foi Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Saulo não é homens, é a mim. Não é pessoa, sou eu. E não tem, Saulo, nada que impeça o meu desenvolvimento. E olha mais, filho, duro é para ti querer recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, aceita. Isso é Jesus revelando para ele o que ele é. Mas tem um versículo que vai dizer nitidamente qual é a ótica de Jesus referente a Saulo de Tarso. Está no versículo de número 15. Disse-lhe porém o 100, Ananias, para você ele é tudo isso mesmo que você disse, mas vai, porque para mim levanta as duas mãos que é Bíblia para você. Eu não sei o que Ananias disse ao teu respeito, eu não sei o que o mundo fala ao teu respeito, mas eu tenho algo que Cristo diz ao meu e ao teu respeito. Vai lá, porque para mim é um vaso escolhido. Pastor Marcos, posso orar? Por favor, se coloque de pé. Orianjorebiaia, subianderebaia. Você é vaso, irmão, e vaso escolhido. Não importa o que acha, o que diz, meus te escolheram. A ótica de Cristo ao teu respeito é diferente. Sabe qual é a ótica de Cristo? Vaso escolhido para mim. Para você eu não sei, Ananias, mas para mim, Aleluia! Glória! já aceitar eu não sei, mas para mim, gostar de você eu não sei, mas para mim, aceitar o que Deus me deu é escolha sua, mas para mim tem valor, tem chamada, tem ministério, é vaso de honra, vou usar na minha obra, vai ser um instrumento na minha casa, tem valor para mim. E além disso, vai padecer pelo meu. Por que tanta prova, Bruno? É só por causa do nome. Por que tanta luta? É só pelo nome que tu carrega. É o nome de G. Você pode ficar do lado de alguém, por favor? Nós estamos só em homens aqui, tem comunhão, não tem, irmão? Fica do lado, isso.
Você vai dizer para ele assim: eu não sei as óticas que vê você, mas hoje tem uma ótica do céu te olhando. Em Jorés. Pode preparar, pastor. Você consegue orar com alguém que está do seu lado aí? Isso. Ei, Ananias, ora aí, Ananias.